Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio do Shark Voice e, como de costume, eu sempre dou um contexto do que o Shark Voice é. Então, esse projeto nasceu com a intenção de trazer pessoas de vários segmentos para conversarmos, trocarmos insights, e hoje não vai ser diferente. Estou com duas pessoas aqui do meu lado muito especiais. Nós já estávamos conversando nos bastidores sobre um pouquinho de tecnologia, sobre atendimento. A Mariana, obrigado Mariana França. Obrigada pelo convite. E André Ozek aqui do meu lado também, da One by One. E para mim é um prazer, tá, gente, receber vocês. Eu sei que aqui vai ter um bom bate-papo e eu já queria que vocês iniciassem se apresentando para o público. Se você quiser começar, Mari, se apresentando para o pessoal. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer todo meu. Muito obrigado pelo convite. Eu sou Mariana França. Eu atuo no segmento de relacionamento e atendimento com o cliente há mais de 25 anos. Nossa, né? muito tempo. É bastante tempo. Já estive lá sentada, atendendo, então a minha experiência foi realmente na vivência. Hoje eu sou cofundadora junto com a Andrea, que está aqui, a Andrea Ozek, da One by One Gestão de Relacionamento, uma empresa que presta serviços de relacionamento e atendimento, não especificamente, mas hoje a gente tem um portfólio muito grande do mercado imobiliário. Então a gente atende os clientes de grandes construtoras e incorporadoras. Perfeito. Bom, um prazer, muito feliz de estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho da Andrea. Comecei também, né, no atendimento, na época era estágio de relações públicas. Falei, nossa, que chique, né? Mas no final era um atendimento, mas foi uma grande escola. Iniciei, né, atendendo clientes de uma grande multinacional. Depois implantei a parte de ouvidoria, de reclamações, né? Aí vim aqui trabalhar bastante tempo também com a Mari. Então, tenho mais também de 20 anos aí dentro do mercado de atendimento ao cliente. E é o que a gente ama fazer, né? Lidar com o cliente. Perfeito. E a gente tem muitas coisas aqui, tá, pessoal, que nós vamos perguntar para elas. Vamos aproveitar a oportunidade. E eu não poderia iniciar se não fosse por essa pergunta, que é como nasceu, né, a One by One. Então eu imagino que, lógico que houve a ideia, né, e acredito que houve os obstáculos também para que vocês conseguissem, melhor dizendo, fundar a empresa. Mas eu acho que a primeira pergunta é como nasceu essa ideia, Mari? Da onde que veio essa ideia? Eu vou fundar a empresa One by One, como é que surgiu isso? Da experiência da Mariana e da Andrea, né, aqui mais de 20 anos, como a gente falou. Eu e a Andrea trabalhávamos juntas numa outra empresa de segmento similar e nós éramos as principais executivas da empresa abaixo dos donos, né? E aí tiveram algumas situações que a gente não queria compactuar, e isso depois de 10 anos já atuando lá, né? Eu trabalhava há 10 anos, já estava num cargo de diretoria. E aí começaram a haver algumas mudanças na empresa, e entrar gente nova, e aí ela se transformar num formato que a gente não queria compactuar. Então nós resolvemos nos desligar. Nós não desenhamos ou projetamos a One by One para sair de lá. Foi justamente ao contrário. Nós primeiros decidimos sair. E aí, quando nós saímos, ele falou assim, e agora? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer, né? E isso foi há 3 meses do casamento da Andrea. Nossa, tudo junto? Então assim, a loucura, né? De jogar tudo pro alto, sem planejar. A One by One não era um planejamento. Não saímos para abrir a One by One, não saímos intencionalmente para isso, mas tudo nos levou a fazer aquilo que a gente gosta e o que a gente sabe fazer. Então, saímos de lá, o que vamos fazer? Vamos fazer o que a gente gosta, o que a gente sabe. Não saímos para abrir uma concorrência, mas depois de 2 meses, foi em novembro, em janeiro a empresa estava aberta, registrada, com sociedade. Nós fizemos um plano de negócio muito bem elaborado, fomos captar investidores, temos investidores brasileiros e estrangeiros, e a One by One nasceu aí depois de 2 meses dessa jornada. E a Andrea pode falar um pouquinho do começo, né? Dos desafios. Teve muitos desafios. Que nem a Mari falou, que não teve uma intenção. Sim. Até porque a gente nem tinha intenção de empreender. Então, desde o início, foi tudo muito novo para nós. A gente aprendeu
na marra, sabe? Na cara e na coragem, porque nós não tínhamos um cliente, a gente tinha um investimento ali a curto prazo, então nós conseguimos captar alguns investidores, só que a gente tinha um prazo ali de 10, no máximo de 12 meses para rodar 100% a empresa. E assim, nós não podíamos, né? Tinha toda uma questão também da ética, a gente não era concorrente da onde nós viemos. Então, foi pra gente assim, um grande desafio, porque não é simplesmente ter a ideia, cara e coragem e disposição, é muito mais do que isso. Empreender requer provisionar custos financeiros, requer metas, requer toda a parte, um desenho operacional que é importante também, e ter principalmente uma clareza, né? De onde a gente quer seguir, de que forma, e o principal, assim, ali no dia a dia ali pra gente foi exatamente isso, consolidar não simplesmente o que a gente sabia fazer de execução, mas o que tinha por trás de tudo isso, né? Então a gente foi aprendendo assim dia a dia para poder, enfim, a gente tem uma história aí bem longa, depois a gente pode até detalhar detalhes, hein? Tem muita história aí nesses 10 meses que culminou, né, no crescimento também da One. Até porque, né, Mari, por exemplo, a gente tinha que ter um escritório, não podia ser tão pequeno, mas também não podia ser muito grande, porque não tinha verba para isso. É muito caro, né, André? É muito caro. A gente precisava de um sistema, só que a gente não podia ter um sistema parrudo, porque eu não tinha uma licença, ninguém usava. Então era tudo muito, sabe? Eu não podia ser tão pequena, mas eu também não podia ser muito grande. A gente vende operação, aí como você vai vender operação no espaço pequeno? Aí você vai chamar um cliente, aqui é o One by One, a gente vai fazer a sua operação aqui vai ser sua sala, onde é a minha sala? Não tem a sala. É o que a Andrea falou, a gente não podia ter um espaço pequeno, então a gente teve que começar com um investimento grande, apostando tudo mesmo, e buscando ali todos os dias, e graças a Deus, organicamente, as coisas foram acontecendo, porque a gente já estava um tempo no mercado, consolidados, então nossos clientes vieram nos procurar organicamente, nossos ex-clientes, clientes já tinham sido clientes e estavam em outras construtoras, também vieram nos procurar, e assim a gente foi evoluindo, né, em todos os aspectos. Deu super certo. Está dando super certo. Nosso primeiro cliente, acho que veio depois, assim, oficialmente depois de 6 meses, né? Então a gente ficou ali 6 meses, eu e a Andrea, e mais uma colaboradora que é a minha filha, né? Que tá com a gente até hoje. Então veio mesmo para ajudar, sem receber e tudo mais. Aí ficava ali na recepção, fazendo tudo, mas a gente também já fez de tudo, desde pintar a parede, né? De fazer mudança, carregar as coisas, de limpar banheiro, que não tem nenhum problema. Mas assim, de pensar que a gente começou fazendo de tudo mesmo para que as coisas fossem acontecendo. E hoje a gente vê o quanto isso é importante, né? Da gente entender tudo dentro de uma empresa, desde a importância da faxineira, de uma recepção, né? De poder, de forma de recepcionar esses clientes, enfim. Mas a One, ela nasceu com esse coração, sabe? De fazer o melhor. Em tudo que a gente... Qualquer proposta, qualquer cliente que entrasse ali, a gente queria fazer o nosso melhor. Que bom. E fugindo um pouquinho do brief, vocês me permitem que eu tive uma pergunta agora sobre essa questão de aprendizados, né? Que vocês citaram sobre a questão da inauguração, né, da One by One, como nasceu. E eu penso, né? Hoje a gente está num período, né, de muita concorrência. Sim. Né? Então, eu, por exemplo, falando um pouquinho aqui do meu cenário, né? Nós somos uma empresa de tecnologia. Então, empresa de tecnologia tem bastante aí, né? O que mais tem hoje é plataforma. Então, eu penso muito nessa questão que eu preciso me destacar, me diferenciar dessas demais e trazer alguma coisa que talvez essas outras não tragam. Então, um atendimento mais personalizado, mais próximo, mais humano, que eu acredito que isso tem faltado bastante. Eu não sei se vocês veem dessa forma também. Sim. Então, às vezes, eu quero um problema. A gente estava até conversando nos bastidores. Tem que abrir um ticket para resolver daqui a 24 horas. Então, parece que ainda tem essa, como eu posso dizer, essa deficiência de ter um atendimento próximo. Então, eu preciso me destacar. Então, é um aprendizado que a gente tem. E aí, trazendo um pouquinho para o cenário de vocês, Mariana, Andréa, por exemplo, o que vocês hoje percebem na One by One, que traz esse diferencial comparado com as outras empresas, que vocês poderiam destacar aqui para a gente? Acho que o principal ponto é muito engraçado, né? A gente vai revisitando um pouquinho a nossa história. É o filme que passando na cabeça. Uhum. E é algo assim que faz todo sentido e fala muito sobre esse nosso conceito one-on-one, né? Um a um.
A primeira coisa que a gente fez quando a gente tinha o nosso espaço foi criar uma parede que todas as pessoas que entrassem na nossa empresa, elas deixavam a sua assinatura. Nossa, que legal. E sem nenhuma intencionalidade, mas porque a gente, né, fala, poxa, é legal as pessoas virem aqui e deixarem um registro, sentir esse, né, de alguma forma engajados, né, pertencentes. E faz todo sentido porque todas as pessoas que pisaram na nossa empresa, elas deixaram a sua marca. E isso existe uma questão que nós prezamos bastante, é a questão do pertencimento. Então, quando a gente fala de um atendimento humanizado, hoje a gente já está falando em atendimento memorável. Humanizado é o que a gente já faz. Né? É o respeito, é atender bem, é acolher o cliente. E quando a gente fala em um público, os analistas, então, primeiro, eu preciso empoderar o meu time. Então, eles são analistas de atendimento, eles têm um papel importante, né? E quando eles também têm essa mentalidade de que eu faço parte desse ecossistema tão importante que é o atendimento ao cliente, que primeiro ponto, ele começa, o reflexo é o nosso. É o que a gente passa. Então, existe esse pertencimento. Então, algo que é um conceito que a gente trabalha muito para que os nossos analistas possam oferecer o melhor atendimento ao cliente. E aí, ele sai daquele humanizado para um memorável. Porque ele foca muito na questão da escuta ativa e ele sabe com quem ele está falando. Né? Por exemplo, a gente trabalha na construção civil, no mercado imobiliário, algumas operações, elas vão entregar chaves para os clientes. Então, você imagina que ela vê, né? Aquele momento de, poxa, meu primeiro imóvel. E eles entregam, olha, eu acompanhei você em toda essa jornada. Nossa, que legal. Estamos aqui. Então, isso faz parte. Eu não conheço nenhuma empresa que faz isso não, tá, gente? Já vi também em alguma parte imobiliária, algumas, é a primeira vez que eu vejo, acho que aí tá a diferença, né? Acho que responde isso muito da minha pergunta que foi feita, né? Qual que é o diferencial? Isso é um baita diferencial hoje, né? Quer complementar, Mari? O que você fala um pouquinho dessa parte aí? O diferencial? Completando o que a Andréa disse, né? Assinando embaixo em tudo que ela disse. Nosso diferencial realmente a gente pratica o que a gente fala. Então, muitas pessoas ou muitas empresas falam e não praticam. Então, ser reflexo do que fala e fazer, a gente faz relacionamento o tempo todo de forma orgânica, de forma espontânea. Isso seja com o colaborador, seja com o cliente, seja com o nosso fornecedor. Então, a gente tem clientes que falam assim pra gente: nossa, eu até já posso pedir gol no Fantástico, porque ao longo dos anos da One by One, que são 12 anos, se juntar a outra empresa, né, que também a gente tem alguns clientes que migraram da outra empresa para nós, temos clientes aí de 20 anos no nosso mercado com a gente. Então, se eles saem daquela empresa que vão para outra, automaticamente eles querem nos contratar. Então, isso é um orgulho muito grande e eu falo muito para ela também, que a gente poder olhar todo mundo, que eu digo fornecedor, parceiro, cliente no olho, sem ter que abaixar a cabeça, é o maior reconhecimento que eu tenho, porque a gente entrega tudo que promete, e se não conseguir entrega, a gente vai pôr a cara, vai falar por quê, não é aquela empresa que vai lá e vende tudo e promete tudo, e depois nunca mais aparece. Então, isso é muito importante pra gente. E falando um pouquinho dessa questão do atendimento, né, que eu estava até falando um pouquinho antes, sobre, hoje nós temos o atendimento, mas eu sinto ainda, né, falando de outras empresas, quando a gente entra em contato, um pouco do distanciamento, né? Então, às vezes, e olha quem está falando, uma pessoa de empresa de tecnologia, às vezes usa, eu falei, muito chatbot, muito IA, e aí fica aquele distanciamento. Aí, eu quero falar com o analista, e às vezes o analista vai e fala, mas talvez ele não está de bom humor. Aí tem que o cliente explicar o histórico todo, né? Ele às vezes é um problema, ele já contou a história dele toda. E aí, falando um pouquinho, né, da percepção de vocês, o que hoje vocês entendem como esse atendimento premium, né? Que é exatamente isso que você tinha comentado, né? Que não é só humanizar, né? Mas encantar na parte do atendimento. O que vocês enxergam como essa parte de atendimento premium, digamos assim? Nós olhamos sempre um atendimento, o atendimento ele é um final, né? Existe todo um ecossistema por trás disso. Então, mais um diferencial nosso é que nós não buscamos simplesmente atender bem.
Porque eu posso ter o melhor analista, o melhor atendente, que acolhe o cliente, que coloca o cliente no colo, ouve, se ele não tem resolutividade. Não resolve, né? Se ele não consegue ter informações suficientes para ele poder passar por cliente. Então, quando a gente fala em atendimento premium, nós entendemos que é esse ecossistema, que é um cuidado que nós temos. Então, um cliente ele fecha um contrato conosco, o primeiro ponto que eu vou entender é qual que é a cultura da empresa que está me contratando. Não é só o cliente. Né? O cliente a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo. Mas qual que é a cultura dele? Ele tem uma cultura centrada no cliente ou não? Ele está me contratando só para não ter um trabalho ali? Ou ele quer oferecer uma experiência diferenciada para esse cliente? Então, primeiro eu entendo qual é a cultura de quem me contrata. Aí eu vejo quem está no front, porque cada um tem um perfil, né? Tem gestores que são mais analíticos, tem gestores que gostam de mais proximidade. Então, a gente vai montando uma equipe de acordo com o meu contratante. Por que disso? Quando a gente fala de atendimento premium, você primeiro tem que entender quem te contrata e de que forma você pode somar naquilo. Então, a gente começa a desenhar todo o processo, principalmente até uma mudança de cultura, né? Às vezes tem contratantes que não tem esse olhar no cliente. Então, a gente leva a voz do cliente. Muitas vezes, a gente vai em reuniões de apresentação de resultados, a gente leva uma gravação do cliente falando. Não é a Andréia, não é a Mariana, não é o One by One falando. É o seu cliente, né? Complementando o que ela está falando, muitas vezes o cliente que nos contrata para atender os clientes dele, muitas vezes não, alguns deles querem, na verdade, se livrar do cliente, né? Ele fica assim, o cliente fica incomodando, o cliente liga demais, o cliente toda hora não sei o quê. Então, ele quer tirar um problema e, na verdade, quando ele entende que o cliente é o seu principal consultor, que o seu cliente está ligando, é porque tem alguma deficiência ou dentro do seu processo, ou dentro do seu produto, que precisa ser melhorado, e entende que isso dá para fazer de forma, né, orgânica e tranquila e trazer isso como um benefício para a empresa, as coisas mudam. Então, é um trabalho que a gente faz aí também de conscientização das empresas, né, que o quanto é importante um atendimento de ponta ali Então, vocês fazem análise, só para ver se eu entendi bem, vocês analisam o perfil do contratante de vocês e vocês criam uma equipe com, digamos, com as características desse contratante. Nossa, isso é genial, tá, gente? A gente fala que é o nome da nossa empresa, justamente é o One by One, que é um para um. A gente não tem um projeto, um produto, um serviço fechado. A gente desenvolve e constrói junto com aquele cliente que está nos procurando. A gente entende a cultura da empresa, a cultura e a característica do cliente que consome o produto dele. E aí, como a Andréia disse, a gente prepara o nosso time de acordo com o que a gente precisa entregar. Faz um estudo, desenha tudo junto, a 4 mãos, tanto o cliente que nos contrata, quanto o cliente que vai ser atendido lá no final. E aí, até concluindo um pouquinho sobre o atendimento premium, é exatamente isso. Quando eu encaixo os interesses do meu cliente, como eu vou atuar, porque primeiro ele tem que confiar no meu trabalho, né? Então, a gente sempre traz as áreas, não só o meu contratante, muitas vezes a área de atendimento, a área de relacionamento que cuida de cliente. Não, é toda empresa. Aquele que manda boleto também cuida de cliente, porque o boleto é do cliente. Sim. Então, a gente tenta levar essa conscientização e a gente convida as áreas para ir lá na empresa, para falar assim, não é aquele call center, porque muitos ainda têm sim o preconceito do atendente, assusta, né? Call center, só vai registrar, não. E aí a gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha e cada vez mais as áreas vão nos dando o quê? Informações e nos treinando para que eu possa ser cada vez mais resolutivo e aí sim eu ofereço um atendimento premium. Por quê? Eu atendo em todos os canais da melhor forma possível porque eu tenho resolutividade. Eu consigo acolher e informar ou direcionar esse cliente. Então isso para a gente é esse ecossistema que forma um atendimento premium. Eu vejo muita reclamação, gente. Eu acredito que isso se passe também na parte do que vocês veem aí no dia a dia, que é a questão do cliente ter que repetir as mesmas coisas, né? Então, é uma coisa que eu me preocupo muito sobre, que é o que eu tento trazer, além de ter, né, uma plataforma que tenha tudo, enfim, de trazer meios que o cliente pode entrar em contato, mas que ele não precisa se tornar redundante, né? Ter que repetir a mesma coisa sempre, né? Como é que vocês hoje fazem a parte de tecnologia, digamos assim, vocês implementam isso na One by One sem precisar, por exemplo,
cliente ou tentar diminuir essa parte para que o cliente não tenha... A gente fala aqui, né, um termo que o pessoal usa que é o esforço do cliente, né? Quanto de esforço que um cliente precisa ter para resolver um problema? Como é que vocês fazem hoje isso na operação? Hoje através, acho que principalmente de ferramentas do Omnichannel, né, que onde ele consegue, a partir do canal que o cliente escolha, seja ele por voz, seja ele por chat, WhatsApp, e-mail, ele vai ter lá todo o histórico dele centralizado. É o que ele falou, acho que ninguém tem mais tempo e nem saco para ficar ligando e falando a mesma história várias vezes para várias pessoas diferentes. Ou quando você liga para um lugar e fala assim, isso aqui não é comigo, com o departamento tal, e aí ele transfere para outro lugar. Aí você vai lá e começa a falar tudo. Mas isso também não é comigo, mas o anterior falou com você. Então, você reunir todos os canais direcionados para um único atendimento e ter uma equipe treinada do outro lado também pronta para responder todas as situações, isso é o que faz toda a diferença. E assim, até complementando esse ponto, nós temos ainda um desafio maior ainda. Por quê? Muitos dos nossos clientes já vêm com o sistema deles. Então, você imagina que eu tenho dentro de casa ali todo o CRM que você imaginar. Né? Então, porque ele já vem com histórico. Então, eu aprendo o CRM dele, eu aprendo como é que eu tiro as melhores informações, relatórios, e às vezes eu sei mais do que o próprio contratante, né? A gente aprende, a gente se aprofunda nisso. Por quê? Gente, dados é o petróleo. Né? Muitas pessoas ainda não descobriram isso, mas histórico de cliente, dados, o que o cliente fala é a coisa mais rica que uma empresa pode ter. Então, a gente aprende todos os sistemas, a maioria, sim, já está integrado. Quando não está, a gente leva, por isso que não é só atender, né? Acaba sendo uma consultoria, porque a gente mostra a importância de ter ali os principais canais, qual é o perfil do cliente. Então, por exemplo, a gente trabalha muito no mercado imobiliário. Eu tenho empresas que nos contratam que atende altíssimo padrão, médio alto e econômico. O primeiro imóvel, mas tem um investidor, e é a mesma pessoa que atende. Como? Com base em quê? Em sistema, histórico, processos. Então, né, tem todo esse o Omnichannel, ele ajuda sim. Ele é crucial, na verdade, né, para a gente poder centralizar e o cliente sempre ter menos esforço e cada vez mais os próprios analistas já terem ali o histórico e poder direcionar da melhor forma possível. Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, Mariana, Andréa, sobre a questão das empresas que vocês percebem no mercado, né? Então, hoje, né, a gente tem muitas empresas de call center, empresas de atendimento, e eu sei que vocês conhecem um pouquinho um pouquinho não muito, né, pelo tempo que vocês já têm de experiência. Mas eu entendo também que às vezes esse termo call center ele pode ficar um pouco estigmatizado, talvez por experiências negativas que alguns clientes já tiveram. E aí, pegando um pouquinho dessa ideia, quais são os principais erros que vocês veem que hoje muitas empresas desse segmento estão cometendo, falhas antigas que permanecem? Tem alguns erros que vocês hoje veem que essas empresas cometem com a parte de atendimento? Eu acho que é o que você falou, o atendimento ainda tem um preconceito muito grande, justamente por empresas que atuam diferente, né, que é certo, que é errado, e até pelos segmentos, né? Tem segmentos que você tem um volume muito grande e que eles querem uma resposta muito rápida e muito objetiva. E acho que é muito também da era de hoje, das pessoas. As pessoas estão mais impacientes, elas estão mais imediatistas, elas querem as coisas muito mais rápidas e na verdade ela não está preocupada, eu acho que nem é o canal, né? O canal também são diversos, mas ela quer a solução, ela quer a resposta, né? Ela não quer que fique adiando, que fique passando um para o outro. E hoje tem muito o que as pessoas acham que aproxima, na verdade, ele contribui com a tecnologia, né, que é muito importante, mas a tecnologia ela não é questão só do sentimento, da empatia, ela aproxima muito processos, ela corrige processos, mas quem aproxima pessoas são pessoas. Então, as empresas estão muito preocupadas em investir muito em tecnologia, no sentido de IA, principalmente, que vem para ajudar, que vem para agregar, que vem para dar uma velocidade melhor em vários aspectos, mas às vezes não estão preocupadas no que realmente define, né? Porque o cliente, ele
ele quer resposta, mas muito mais do que a resposta que você vai dar para ele está preocupado, não está preocupado. A importância para ele é como você faz ele se sentir com a sua resposta, e uma resposta consolidada, uma resposta realmente resolutiva. Acho que as pessoas estão preocupadas, as empresas preocupadas em responder, tirar da frente, resolver um volume, mas não resolver a situação e a causa raiz. E hoje, né, gente, pegando um embalo aqui, tem plataforma LinkedIn aí, então se não teve uma experiência legal, o pessoal vai reclamar no LinkedIn, no Instagram hoje, né, as pessoas reclamam das empresas, no Google a gente vai, e eu acho que todo mundo... Vou falar uma coisa engraçada do Google. A nossa avaliação no Google é 4.99, sei lá. Por quê? Porque a secretária da Andréa do Lar foi lá, né, na época, nos avaliar, né, em clientes. Só que ela achou que a nota 4.9 era uma super nota, ou não sabia, né? Explica. E aí a gente foi ver, nossa, que legal, nota, vamos ver por curiosidade quem deu o menos 0,1, né? Porque era 4.9. Aí a gente foi a Marlene. Aí a André tentou, a Marlene, você claro, né? O que aconteceu? Né? Você, não, tá certo, dona André, isso aqui, tipo, né? Então, assim, a gente, é legal ser bem avaliado, né? Nossa, sim. E, então, isso sem dúvida, avaliação. E a gente fala também do Reclame Aqui, que a gente não sabe se é bom, se é ruim, a gente não tá lá, mas é sinal de que não tem nenhuma reclamação, né? E ao mesmo tempo você não consegue criar reputação na própria ferramenta do Reclame Aqui se você não tem reclamação para resolver. Mas por outro lado, não ter reclamação é a melhor reputação, né? Sim. E acho que falando um pouquinho disso, quando a gente vê o mercado, né, refletindo aqui agora, ainda existe muito a quantidade e menos qualidade, né? Então, acho que esse é o principal erro das empresas, porque retrabalho é custo. Então, tudo que eu vejo que no mercado, no modo geral, tudo que é intangível, as pessoas deixam para depois ou não dão valor, né? E no final, quando a gente coloca ali na ponta do lápis, que a gente vai aprendendo, né, Mari, como empreendedoras, tudo é custo, né? Tempo é custo, hora de trabalho de um funcionário, um colaborador. Existe vou mudar a palavra, em vez de custo, um investimento. E existe esse investimento por parte da empresa. E muitas ainda estão na questão só de vender, só que esquece que a partir do momento que você vende, começa o seu relacionamento. Então, do nosso mercado como prestador de serviço, é isso. A partir do momento que eu vendo, começa um relacionamento. Então, não é o antes, né? É esse pós-venda que a gente vende e valorizamos bastante. Então, hoje na One by One, a gente não vende PAs, a gente vende valores. Então, muitas vezes, nós não mandamos uma proposta. Manda uma proposta? Não, eu falo, vem até aqui. Porque o one-on-one, né, o olhar, né? E eles verem como que funciona, é uma outra, eles conseguem enxergar o valor da nossa empresa. Então isso é um grande diferencial também. Sobre a questão dos funcionários, né, a gente talvez tenha muito agregado nessa parte de call center, o pessoal fala muito dessa questão de rotatividade de funcionários, né. Em outras empresas, por exemplo, eu já trabalhei em algumas empresas há algum tempo atrás, que ainda havia aquele clima pesado de call center, e aí, às vezes, até quando a pessoa entrava numa empresa de call center, ela já colocava na mente dela, mas eu vou ficar só 3 meses, 4 meses, só para pegar um valor aqui e depois ir embora. Como é que vocês fazem nessa parte de cultura, para mudar até a cultura da pessoa que entra e mostrar para ela que ela não precisa ficar temporariamente lá, ela pode construir uma carreira com vocês lá. Como é que vocês fazem essa parte para mudar essa chavinha na cabeça da pessoa que entra? Realmente, de várias formas. A profissão do nosso segmento, né, que todo mundo fala operador de telemarketing, operador de televendas, operador de call center, a gente já começa aí fazendo diferente. A gente contrata analistas de atendimento. São pessoas que analisam, que pensam, que participam, e isso já dá um conceito diferenciado. Então, ele já entra com uma outra percepção, e isso automaticamente também a gente remunera diferente. O nosso ambiente, ele é diferente dos call centers tradicionais, então as estações de trabalho, elas são todas divididas em vidro, o que permite uma integração de todo mundo, eles não ficam ali dentro das baias, fechados o dia inteiro. A gente tem uma cultura
muito do pertencimento. Então, a gente realmente prepara, treina, deixa o colaborador bem confiante para que ele entre na linha confiante, né? E isso permaneça. A gente faz muita campanha de endomarketing, a gente, organicamente mesmo, a gente sabe quem é um por um, todos os colaboradores. Então, isso faz com que retenha nossos talentos, né? E a gente faz várias coisas, né, Dé, que a gente vai falar aqui daqui a pouco, pode falar agora. Por exemplo, a gente tem muitas mulheres. A gente é uma empresa onde 70% são mulheres. E a gente sabe das dificuldades e dos caminhos, né? Uma mulher mãe no mercado de trabalho. Eu sou mãe, ela é mãe. Então, a gente sabe já todas as dificuldades que a gente já enfrentou. Então, é muito comum você ir lá na empresa e ver crianças lá. Então, quem cuida do meu filho ficou doente, a minha mãe, sei lá, foi viajar porque vai ver os parentes não sei aonde. Hoje ela não está muito bem, então, para não ficar... Então, assim, elas trazem. Então, todos os dias, eu acho que tem 1, 2, 3 crianças lá. Mês de férias, de julho, dezembro, a gente já deixa uma sala e faz almoço e faz interação. Às vezes você passa e tem uma com um colchãozinho assim dormindo do lado e vão na nossa sala e leva bilhetinho, né? Então isso é de forma orgânica mesmo, né? Foram coisas que eu vivi, que foram muito difíceis para eu conseguir chegar onde eu consegui, que a gente pode facilitar. Por que tem que ser do jeito travado? Por que tem que ser aquilo aqui não pode? Ninguém tá atrapalhando, não tem ninguém gritando, não tem ninguém chorando, não tem ninguém brigando. E eles mesmos, sabem, eles entendem que é importante eu estar ali, adoram ver a mãe, ver o pai ali, estar no ambiente de trabalho. Então, são várias coisas somadas que fazem, né, a One by One ser diferente, a cultura do Colaboração Diferente. Eu vim dessa carreira, André, então isso é um grande exemplo. Eu falo lá para eles, toda vez que a gente faz um treinamento, vai fazer alguma coisa motivacional, vocês sabem que eu também vim daí, e eu sei exatamente o que vocês passam no dia a dia, das dificuldades de ter que estar com o fone ali onde está sendo gravado tudo, que você tem um tempo para falar, você tem que falar corretamente, você tem que escrever corretamente, você tem que acessar várias telas de um sistema, você tem que defender os interesses da empresa que está te contratando e satisfazer um cliente. Olha quantas coisas que ele tem que fazer num safrão ali de minutos, né, para entregar, e você é monitorado por tudo, se você abrir um protocolo, se você não abrir um protocolo, se você falou um aviso de linguagem. Então, é um serviço muito pouco reconhecido, eu acho, assim, muito pouco retribuído, os salários são baixos, o piso, né, da categoria é baixa, e aí quando você vai cobrar um valor de um ponto de atendimento, as pessoas, nossa, tudo isso, eu gostaria, então eu ponho em casa, ponho dentro de casa, dentro da empresa, ponho um telefone e resolver, é muito mais barato, mas não sabe quantas coisas tem por trás daquilo. E o 80% do valor de um atendimento é o que você retribui para o nosso colaborador. E hoje a gente pode falar com grande alegria que a gente faz isso de uma forma diferenciada. Eu acho que isso agrega muito, né? Na verdade, eu penso, né, 15 anos como gestor, eu penso assim que existe a diferença entre chefe e líder, né? Que às vezes o chefe, às vezes tem muita pessoa, o chefe é só mandar. E o líder não, ele vai muito mais além da camada superficial de um número, né? Ele vai entender o humano, que é isso que você estava comentando, Mari. Por exemplo, lembrei de um exemplo, igual o André, tá vindo os flashbacks na minha cabeça, e aí eu queria até que a André complementasse se faz sentido também. Eu lembro que eu tomava conta de uma equipe, e eu tinha uma equipe que me dava, era conhecida como uma equipe problema, porque ela tinha um número alto de absenteísmo, pessoas que não entregavam as métricas de qualidade, alto número de TMA. E aí, o que eu fiz? Eu fiz uma atividade com eles, não fiz psicologia, mas eu gosto muito de psicologia, então fiz uma atividade que era pedir para eles, fui numa sala, pedi para eles desenharem, eu dei uma folha de sulfite para cada um, pedi para eles desenharem algo que era importante para eles. O que faria, qual que é o incentivo para eles trabalharem? A mãe, a esposa, um lá desenhava uma bonequinha, falava minha filha, o outro desenhava, só que tinha algumas folhas que estavam em branco. E essas pessoas que não desenhavam nada na folha eram as pessoas que me davam o absenteísmo. Ou seja, estava correlacionado, porque, ou seja, se a pessoa não tem um objetivo, isso acaba influenciando no trabalho. E tem chefes, né? Eu vou dizer que chefes, que eles acabam achando que o pessoal não interfere no trabalho. Só que a gente sabe que interfere, porque não são seres humanos distintos, é o mesmo ser humano, só que em situações diferentes. Como é que vocês veem essa parte? Acho que a Mari falou muito bem sobre essa questão de trazer criança, assim, é uma visão que eu mesmo não conheço, tá? Falando bem seriamente com vocês. E olha que eu já conheço algumas empresas de call center, mas ainda fica muito... Não, é funcionário. Como é que vocês quebraram essa barreira e vocês têm essa visão hoje?
Acho que desde o momento que... Primeiro que a Mari falou, né? A gente passou por isso. Então, isso é bacana na parte de empreender, sabe? Você fala assim, poxa, eu posso fazer diferente. Né? Às vezes a gente está num olhar... A gente está num olhar aqui como colaborador, mas quando a gente passa, fala, poxa, o que me faltou, né? De que forma eu posso mudar? Então, um dos pontos, por exemplo, todo mundo que hoje é contratado no seu primeiro dia, da mesma forma, a gente sempre fala isso, da mesma forma que eu recebo o meu cliente, vai ter o nome dele ali numa plaquinha, né? Eu recebo os novos colaboradores. Tem a foto dele falando bem-vindo e o nome. Então, todo mundo tem que passar pela recepção para entrar na empresa. Todo mundo sabe, nossa, olha, a Tainá vai começar hoje, o João vai começar hoje. Né? Então, a gente tenta trazer esse mesmo acolhimento que a gente tem com o cliente, com os próprios colaboradores, porque eles também são os nossos, né, de alguma forma, esses nossos clientes internos. E tem muito a ver com a nossa a ambiência. Né? Muitas pessoas vão lá e falam assim, eu tô impressionado que no meu escritório é mais barulhento do que aqui, que tem 150 pessoas falando. Por quê? Eu costumo, quando eu falo, se todo mundo fala alto, cada um vai falar mais alto ainda. Mas quando todo mundo fala num nível, todo mundo fala naquele nível. Então, quando a gente fala de ambiência, é muito importante e é algo que a gente preza bastante. As nossas portas sempre estão abertas. Qualquer um pode entrar lá para conversar com a gente. E isso a gente sempre deixa muito claro, né? E cada vez mais, a gente pode falar também, né, nos futuros projetos, é de ter realmente uma escola que a gente consiga trazer e ensinar o primeiro emprego, né, um estágio, até porque hoje no mercado nós temos vários colaboradores que hoje são nossos clientes. Gerentes de grandes construtoras, né? Nós temos pessoas que começaram como analistas de atendimento, falam, poxa, eu estou fazendo aqui, cuidando de assistência técnica, começou a fazer uma engenharia, foi contratado pelo nosso cliente, está no mercado atuando como engenheiro. Então, é tudo o que você falou, né? A gente precisa talvez direcionar esse olhar para quem ainda tem uma folha em branco, porque eles, dependendo da situação que ele traz de vida, ele não consegue nem ter uma perspectiva sobre isso, né? Então, acho que entra um propósito como empresários, né? De poder dar, às vezes, esse direcionamento inicial. Então, hoje, nós temos muito orgulho de poder, de alguma forma, né? A gente fala que não são pessoas ali, são famílias, né? São pais, mães, que estão ali todos os dias, né? Às vezes a Mari fala assim, mas Andréia, precisava dar mais, Andréia, não sei o que lá. Eu falei, eu sei, calma. Né? Mas assim, é porque a gente realmente precisa, além do propósito, a gente tem essa missão dessa contribuição até social mesmo, né? Com essas pessoas. Porque cada um tem uma história, que nem você falou. Sim, cada um traz uma história, né? As suas crenças limitantes, todos têm. Então, a missão é exatamente isso, é expandir cada vez a nossa mente, né, para que eles possam ver naquele trabalho, pode ser o mais simples possível, mas o quanto ele impacta na vida de outras pessoas. Isso a gente tenta trazer o tempo inteiro, porque atender não é fácil, né? E o trabalho, ele é muito rico, porque ele tem, que a gente estava falando, dados é petróleo, gente. Então, eles trabalham, né, com o maior ativo de uma empresa, que são informações e são os clientes. E traz um retorno. Eu acho que enquanto muitos empresários talvez não abrirem a mente dessa parte, que é o que vocês estão falando, porque, por exemplo, um funcionário satisfeito, ele vai te dar um retorno, né? Não só na questão, eu entendo, né? Não só na questão de, por exemplo, se a pessoa ela está feliz onde ela trabalha, o absenteísmo dela vai ser muito baixo, porque ela está feliz, ela tem esse sentimento de pertencimento. Então, se eu pertenço, ela vai pensar duas vezes. Se ela faltar, poxa, meu time precisa de mim, né? Então, a mesma coisa da questão das avaliações da empresa. Então, se um funcionário, por mais que ele talvez não esteja lá, mas se ele, enquanto esteve lá, foi um funcionário feliz, ele vai dar uma avaliação positiva. Então, isso talvez muitos, né, talvez tenham essa dificuldade de entender que, talvez valha a pena esse esforço de conhecer a família, conhecer se essa pessoa faz faculdade, se ela é casada, se ela tem um cachorro de estimação, qual que é o time que torce, hobbies que parecem ser bobos, mas são muito
preciosos, né? São informações, dados, que valem petróleo, não vale dinheiro, e dados é isso, gente. Tenham dados, né? Eu acho que se a Mari e a André quiser complementar o que eu estou falando, mas é uma visão minha. Dados, gente, tenham dados dos funcionários de vocês. Entenda onde eles moram, entenda os ônibus que pega. Mas dá trabalho, gente, mas é um trabalho que vai dar frutos para a empresa de vocês, e assim como está dando na On by One, exatamente por ter saído dessa caixa, né? Isso mesmo, principalmente entender cada pessoa como indivíduo único, né? Sim. Não caracterizar que todo mundo que trabalha numa operação de atendimento, uma central de relacionamento tem o mesmo perfil, o mesmo segmento. Não, cada um tem uma dor, cada um tem um anseio, cada um tem uma necessidade, cada um está num momento de vida. Um tá casando, outro tá separando, outro tá tendo filho, outro não quer casar, outro só quer viajar, outro quer não sei o quê. Então, assim, entender que cada um tem uma percepção sobre a mesma situação de forma diferente e respeitar essas pessoas como indivíduo, né? Hoje a gente tem a alegria de dizer que a gente tem colaboradores que estão com a gente desde que começou, estão há 12 anos, tem colaboradores que estão há mais de 12 anos, que são colaboradores que trabalham com a gente anteriormente. A gente tem digo bastante mesmo, acho que mais de 10 que estão com a gente há mais de 15 anos e estão com a gente há 10 anos desde a história da UAM, e alguns saem porque a nossa base principal, 80%, são pessoas que atendem, então os salários realmente, em relação ao mercado, é maior, mas em relação a outros mercados, não é. Então, muitas vezes eles saem buscando um salário melhor, que eu acho que é super válido, né? As pessoas têm que buscar aquilo que faz sentido para elas, a necessidade delas, como eu acabei de dizer, mas muitas voltam e pedem para voltar, porque entende que não é só sobre salário, entendeu? Então, a gente tem um grande índice de colaboradores que saem não querendo sair, mas que precisam, querem buscar outras coisas, mas também um grande índice de colaboradores que pedem para voltar. Pessoal, caminhando para o final, infelizmente, a gente conversou bastante, né? Eu costumo dizer que tem conversas que precisariam ser temporadas, né? Então essa aqui seria temporada 1, igual série de TV. E muito bom ter vocês aqui. Muito obrigada. E eu confesso aqui que basicamente 100% das pessoas que eu conversei aqui são mulheres. E, assim, eu vi que tem crescido o número de mulheres donas de empresas, assim, que estão empreendendo e vão crescer, né? Vai ter muito mais. Com certeza, mulheres que estão nos vendo aqui, nos assistindo, nos ouvindo, que talvez querem empreender, né? Até comentei no outro podcast passado que a minha mãe é uma delas, né? Minha mãe, o sonho dela é empreender numa loja de roupas, né? Então, às vezes ela tem aqueles pensamentos por conta da idade, aquela coisa, então, será que vai dar certo? Ela não entende muito dessa parte de internet, de computador, enfim, mas ela tem um sonho, né? Assim como muitas pessoas têm um sonho aqui. E aí eu queria que vocês dessem um recado aí para essas mulheres que estão nos vendo, mulheres, homens, enfim, que queria abrir a minha empresa. Qual que é o toque que vocês dariam para essas pessoas? Vai dar responsabilidade, né, gente? Mas vocês passaram por isso, então eu acho que vocês são pessoas certas para dar esse acho que conselho. aquela frase que as pessoas falam e é real, vai com medo, tá com medo, vai com medo mesmo, mas vai com responsabilidade, busque as melhores referências. Tem muita gente boa no mercado que está disposta a contribuir, a compartilhar. Nós mesmos estamos começando aí um trabalho de mentoria. Nossa, que legal. De forma gratuita, voluntária, para pessoas, para mulheres, né, a princípio, mas isso pode se expandir também para qualquer pessoa que estão com esse receio de começar, né? Não é fácil. A gente, de fato, pensa em desistir, porque é tudo complexo, cultura nossa do Brasil trabalhista, as dificuldades de empreender com o regime CLT hoje é bem complexo mesmo, e cada ano tem um imposto diferente, uma novidade diferente que dificulta. Mas acredite no teu negócio, acredite no teu potencial e, sobretudo, que eu falo, faça certo. Então, seja lá o que você for fazer, às vezes fazer, não de qualquer jeito, mas fazer muito objetivamente, vai te levar a terminar mais rápido. Mas, ou escolher um caminho que é mais simples, faça certo. Tudo que você for fazer na sua vida, se você fizer certo, o resultado vai dar certo. Faz errado, dá errado. Faz mais ou menos, vai dar mais ou menos. Bom, o meu recado é
É isso, não espere momentos certos para começar. Então, não é só a coragem também, acho que é importante, mas é ter essa consciência do que você realmente quer, né? Buscar mentores, né? Que nem a Mari falou, isso foi muito importante para nós, de ter um mentor ali no início, sabe? Porque não é simplesmente, eu tenho uma verba, vou começar. Mas tem muita coisa por trás disso. Tem um provisionamento financeiro que você vai ter que fazer nos próximos 6 a 1 ano, né? E se não der certo, qual que é o plano A, B e C? Então, existe aí um caminho que é importante a gente buscar, conhecer, estudar, que nós ouvimos bastante, né, da mentora da Tati Lunca, que ela fala bastante, assim, que médico tem faculdade de medicina, advogado tem faculdade de direito, né, mas para ser empresário não tem uma faculdade de empresários. Porque você tem que entender um pouquinho de tudo, você tem que entender sobre experiência do cliente, sobre atendimento, sobre financeiro, comercial, e a gente percorreu por tudo isso. Eu falava assim, nossa, Maria, eu não sou muito ruim comercial, não é para mim não, né? Hoje, né, a gente acaba fazendo tudo e é tão gostoso porque a gente trabalha com relacionamento e comercial é 100% relacionamento, né? E a gente vai descobrindo potenciais que nem a gente sabe que a gente tem. Então, não espere momentos certos, busquem sim pessoas, mentores que possam te guiar, pessoas que já fizeram e chegaram lá. Pergunte, né, qual foi os desafios, vá em busca, estude e faça as coisas acontecerem, porque é muito importante ter essa visão clara, que não é um mundo perfeito, não é aquele que você vai fazer o seu tempo, né, que a gente fala, vamos empreender, não, eu vou ter o meu tempo, eu vou fazer o meu... eu vou fazer a minha agenda, e não é isso, porque é fácil e difícil porque depende da gente. Né? Depende de você. E já aproveitando o gancho aqui, e para as pessoas que já têm as empresas, né? Ela já é um CEO, já tem uma empresa, mas talvez não está dando certo, alguma coisa ela pode melhorar. Tem algum conselho que vocês dão para esse tipo de pessoa? Para os empresários que estão nos vendo, as empresárias que estão nos vendo, algum conselho? Que não está dando certo, eu teria que entender o motivo. Mas eu posso dizer assim, que a gente aprende todos os dias, né? E a gente poder compartilhar e ouvir uma outra opinião, ouvir um outro empresário, acho que participar de grupos de empresários, ter uma egrégora que fomenta tudo isso é muito importante, porque a gente tem um On by One há 11 anos, e eu fui diretora, administradora, mas é diferente, né? Quando a gente fala ser gestora, ser diretora, você entende do negócio que você faz, mas um universo de empreender uma empresa, ele vai além e vai por todas as áreas. Então, se você está com dificuldade, sei lá, na tua área de marketing, não está conseguindo vender, procure um profissional, vai se informar, abra o teu coração, fala as suas dificuldades, sabe? Abaixa o ego um pouquinho. Muitas vezes as pessoas estão ali ruins no sentido do negócio delas, mas nem falam, sabe? Tá vendendo uma coisa maravilhosa, mostrando uma coisa maravilhosa. E não é errado. Eu participo de um grupo de empresárias da Escola EBEM, que é a Escola Brasileira de Empreendedorismo Feminino, né? Escola de Mulheres, que é o que a gente estava falando aqui da Tati Lunca, que eu conheço a Tati há muito tempo, há quase 10 anos, e ela abriu essa escola há 6 anos. Ela sempre falava, vai lá, Mari, vai lá, vamos lá, você conhecer, conversar, compartilhar e tal. E eu nunca achava tempo, porque eu pensava assim, nossa, eu já estou empreendendo, eu já sou diretora há 20 e poucos anos, o que eu vou fazer lá, né? Tipo, até eu achava que era uma coisa muito para iniciante e tal, que não tem nenhum problema, que hoje a gente vê a importância, né, de ter essas mentorias. Mas, gente, quando eu chego lá, eu aprendo todos os dias algo diferente, eu compartilho, e são grandes empresárias de grandes setores que têm as mesmas dúvidas, que têm as mesmas dificuldades, que têm os mesmos problemas, e a gente, sabe, tem aquela egrégora de ajudar uma outra, de ensinar uma outra, de indicar, de levar, conheço não sei quem, alguém pode te ajudar, eu sei como fazer isso, na minha empresa aconteceu isso, e eu fiz desse jeito, que legal. É muito importante compartilhar e pedir ajuda. Eu até acrescentaria, né, que se não está dando certo, mude o seu ambiente.
Tente conhecer pessoas novas, né? Que nem a Mari falou aí. E vai em busca de mentores, vai em busca de um sistema que às vezes a gente nem sabe que existe, mas tem escolas de empreendedorismo que te ensina, que te pega na mão, né? E te leva. E um outro ponto muitas vezes o nosso erro é porque a gente ainda está, a gente aprendeu muito, né, sobre isso, a gente está no nosso ecossistema. Então, tá tudo no que eu acho, no que eu sinto, no que é bom para mim. Então, quando a gente ainda está pensando nisso enquanto empresários, o sistema ele vai falhar, né? Porque você tem que criar um ecossistema. Então, é uma reflexão, né, que eu faço aqui para repensar sobre isso. Então, às vezes a gente está indo no caminho errado, porque às vezes não tá olhando só aqui dentro, né? A gente tem que olhar um mundo muito mais amplo. Perfeito, gente. Que bate-papo, né? Bem rápido, mas assim, baita conteúdo. Mais uma vez eu quero reiterar, tá, gente? Um prazer receber vocês. Muito obrigada. Mariana França, André Ozek, muito prazer. E eu sei que a One by One tá decolando. Quando for vir na próxima já vai estar o dobro do tamanho que já está, se Deus quiser. E eu queria que vocês deixassem as redes sociais de vocês. Tá. Então, às vezes alguém quer seguir a Mariana, quer seguir você, André. Quais são as redes sociais que vocês mais usam? E se vocês quiserem compartilhar também a rede social da One by One também, fica à vontade, tá? Tá bom, minha rede social particular, que é o Instagram, é Mari, M-A-R-I, _ Ana, A-N-A, F de faca, S de sapo. Essa é o Instagram. LinkedIn é Mariana França. E da One by One é One by One GR. Isso. O meu é fácil, Andrea Ozeki. Então, por enquanto, eu vejo só tem eu. Tanto no Instagram, também como LinkedIn. Ozeki, é O-Z-E-K-I. Gente, sigam tanto a Andrea quanto a Mari nas redes sociais. Sigam as redes sociais da One by One também. Nós vamos compartilhar as fotos nas redes sociais da Shark Data. E na próxima sexta-feira a gente vai lançar nossa entrevista na íntegra. Vamos ir lançando os cortes aos poucos. Os cortes são os gostinhos daqui para o pessoal ficar, não precisa ouvir esse bate-papo na íntegra. Mais uma vez, gente, brigadão. Tá? Obrigada, gente, que agradece. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.